canal Mentalvox e no final dê um gostei. Vamos lá para a nossa aula de hoje, o vídeo sobre frações, parte 2. A gente hoje vai trabalhar frações, adições, subtração, multiplicação e divisão de frações. Espero que você acompanhe comigo. Então aqui, adição de frações. A primeira coisa a ser considerado em adições de frações é quando você olhar para o seu denominador. Você já sabe que uma fração é a divisão de um número por outro. E você, no caso, vai somar apenas quando você tiver denominadores iguais. Se você tiver denominador igual, aí você pode somar, indiferente de quantas frações você tiver, certo? Então aqui eu tenho 8 meios e 12 meios. Então eu vou repetir o denominador, no caso 2, e somar 8 mais 12, que dará 20. Aqui eu posso fazer a divisão, né? 20 dividido para 2, e o seu resultado será 10, certo? Toda vez que der para dividir, você divide e chega no resultado final, nesse caso aqui deu 10. O denominador aqui é 13, então você repete. Ah, você já pensou? Se é mais, denominador igual, você soma. Então, 1 mais 5 mais 3 dá 9. Aqui no caso já não dá para dividir um número exato, né? 9 por 13 já não dá para dividir. E outra coisa que você já aprendeu nas nossas aulas, que aqui também é uma fração irredutível, onde 9 e 13 não tem um número comum que divida os dois, né? Então chegou na fração irredutível. 23, 23, 23 e 23. Então você vai repetir aqui, né? Quando você fizer a soma, você também vai obter 23. Então 23 dividido para 23, seu resultado será 1. Para você resolver adições de frações, primeira coisa, você vai olhar o denominador. Se for igual, então sim, você soma normal, sem problema. Como você vai ver aqui no nosso primeiro exercício. Então você vai ter denominadores sempre iguais. Então o que é que você vai fazer? Observe sempre que eles estão iguais. Se eles estão iguais, você vai repetir. Sempre você vai repetir. Então você vai somar o numerador. 3 mais 1, 4. Então vai ficar 4 quintos. 1 mais 1, 2. 2 dividido para 2 igual a 1. 3 mais 1 dá 4. 4 para 8 não dá para dividir exatamente, né? 1 mais 2 mais 4. 1 mais 1 mais 2 e mais 2 é o seu resultado. 2 mais 5, 1 mais 2 e assim sucessivamente. Por que você está fazendo isso? Porque os seus denominadores, todos eles estão iguais. Indiferente se você tem 1, 2, 3 frações, ou você só tem 2, né? Quando você vai somar as frações aí, sem problema até então, quando você vai fazer a adição de frações com denominadores iguais. A outra coisa a considerar é a subtração de frações. Você vai observar do mesmo jeito. Se o denominador for igual, você vai subtrair normal. 12 tirando 8, 4. 4 dividido para 2, 2. Denominador igual. Então, 5 tirando 3, 2. Tirando menos 1 de novo, resta 1. E o seu denominador já é 3. O denominador aqui é 23. 14 tirando 7. E depois tirando 2, resta 5. Certo? Você vai fazer a subtração normal do numerador e repetir o denominador sempre que ele for igual. Tanto aqui na adição, que denominador igual, você soma, como aqui na subtração, você vai subtrair normal se o seu denominador for igual. Como você tem os exemplos aí, denominadores sempre iguais. 3 tirando 1, 2. 3 tirando 1, 3 tirando 3, 3 tirando menos 4, aqui no caso vai ficar menos 1, né? 7 menos 1, depois menos 1 de novo e menos 1 novamente. Aí você só vai fazer a subtração, que eu sei que você já sabe fazer. Agora você vai considerar
tanto na adição como na subtração, valores que são com denominadores diferentes. Então agora tem um problema. O que é que você vai fazer quando tem denominadores diferentes? Ah, vou somar. Não. Você vai primeiro recorrer ao seu amigo MMC, que também a gente terá uma aula sobre MMC, como calcular MMC. Pode procurar aqui no nosso canal que você vai encontrar. No caso dos denominadores. Quem são nossos denominadores? 2 e 3. Então você vai colocar denominador 2 e denominador 3. E vai procurar um senso comum, vai procurar um valor que seja comum para os dois. Como é que você vai fazer isso? Dividindo. 2 dá para dividir para 2? Dá. Então 2 dividido para 2, 1. 3 dá para dividir para 2? Não. Então você vai repetir. Como chegou no 1, não mais divide. Então você vai dividir o seu segundo número, que dá para dividir por 3. 3 para 3, 1 e 1, né? 1 do 2 e 1 do 3. Restou 1, parou. E aqui você multiplica. 2 vezes 3, 6. Então agora o seu denominador não é mais nem 2 e nem é mais 3. É 6. 6 você divide, multiplica pelo de baixo e multiplica... Aliás, divide pelo de baixo e soma com o de cima. 6 dividido para 2, 3. Que bota aqui, né? 3 vezes 3, 9. Aqui do mesmo jeito. 6 dividido para 3, 2. 2 vezes 5, 10. Repetindo novamente. 6 dividido para 2, 3. Divide pelo de baixo, multiplica com o de cima. Multiplica pelo de baixo, multiplica pelo... Divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima, né? 6 dividido para 2 dá 3. 3 vezes 3, que é o numerador, dá 9. 6 dividido para 3 dá 2. 2 vezes 5, 2 vezes 5 dá 10. Agora ele está pedindo que você some. Aí você soma. 9 mais 10, 19. E repete o denominador que você havia achado aqui no seu MMC, certo? No exemplo aqui de como você faz isso com denominadores diferentes na adição. Na subtração, do mesmo jeito. Só que do nosso exemplo, o denominador é quem? 15 e 5. Como fizemos aqui. 15 e 5. Dá para dividir por quanto? Primeiro número, você vai... Mínimo múltiplo comum, você vai procurar o mínimo que divide um dos dois ou os dois. 15 dá para dividir para 3. Então dá 5. 5 não dá para 3, então repete. Agora você tem 5 e 5, que dá para dividir para 5. 5 para 5 vai ser 1, 5 para 5 vai ser 1. Repetiu aqui, parou aqui, né? Multiplica, 3 vezes 5, 15. Agora o seu denominador nem é 15 e nem é 5. Aquele 15 lá é o seu resultado aqui do seu MMC, que coincidentemente é 15. Você vai pegar e dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima. 15 dividido para 15 vai ser 1. 1 vezes 7, 7. 15 dividido para 5, 3. 3 vezes 1, 3, né? A multiplicação de cima e a multiplicação de cima dá 7, dá 3. Agora você vai fazer a subtração. 7 menos 3 dá 4 e repetir o denominador, que é 15. É dessa maneira aí que você resolve frações com denominadores diferentes, tanto na adição como na subtração. Dessa maneira aí. Não é complicado, não é difícil, basta que você tenha atenção que você consegue. Para você, um exemplo aqui de como você calcular o MMC de um valor qualquer. Que nesse exemplo aqui eu botei que era 2, 4 e 6. Você vai procurar o menor valor que eu consigo dividir, ou 2, ou 4, ou 6. No caso, eu consigo dividir 2 por 2, né? Que dá 1. 4 para 2 dá 2, 6 para 2 dá 3. Agora eu tenho 1, 2 e 3, mas eu tenho ainda 2 que consegue dividir para 2. Então, 2 para 2 vai ser 1. Vou repetir o 1 e repetir o 3. 1 e 1, agora só o 3, né? 3 para 3, 1, 1 e 1. Agora você faz a multiplicação, né? 2 vezes 2 e 2 vezes 3. 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 2, aliás, 4 vezes 3 dá 12. E mais um exemplozinho aqui com outros valores, né? 4, 8 e 10. Dividido para 2, 4 eu sei que é 2.
8 é 4 e 10 dá 5. Ainda consegue por 2. 2 por 2 é 1. 4 por 2 dá 2. E o 5 não consigo dividir, eu vou repetir. Ainda dividindo por 2, né? Porque eu tenho 2 aqui. Repito o 1. 2 para 2 vai ser 1. E repito o 5. 5 por 5 vai ser 1. Então vai ser 1 e 1. Fazendo a multiplicação aqui, né? 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes 2 dá 8. 8 vezes 5, 40. Esse é o resultado do MMC. Agora você vai fazer, né? Como a gente explicou aqui no exercício, tanto somando com números diferentes, como subtraindo com números diferentes no exercício. Então você vai tirar o M, nessa primeira aqui já está resolvido. 5 sétimos menos 1 meio. O MMC de 7,2 vai ser 14. Então divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima e aqui você chega ao resultado como a gente explicou novamente. Quando você fizer o resultado de todos os itens, você vai descobrir qual a palavra que vai, né, formar com essas letras aí como resultado. Que você coloca na ordem crescente, que você descobrirá qual é a palavra que forma com os resultados. O outro ponto importante em frações é como você multiplica frações, né? Que a gente já estudou aqui a adição, subtração, com números com denominadores iguais e com denominadores diferentes. Agora você vai fazer as multiplicações, que é muito simples também. Basta que você tenha atenção e a tabuada em dia e você conseguirá resolver. Então ele diz aí que para mim resolver multiplicação de frações, eu apenas vou pegar o numerador vezes o numerador e denominador vezes denominador, certo? E como ele bota aqui, né? 2 e 5, então 2 vezes 5, 10. 3 e 7, 3 vezes 7, 21. E assim ele faz com todos os outros. 6 vezes 9, 11 vezes 5, né? Numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. E assim ele faz com todos os outros, né? Você vai pegar o numerador vezes o numerador e o denominador vezes o denominador, né? Que você observa aí, 11 vezes 5 dá 55, 5 vezes 2 dá 10 e 13 vezes 7 dá 91. Essa é a maneira mais prática de você resolver multiplicação de frações. Como ele dá vários exemplos aqui, né? Como já está resolvido. 2 vezes 5. Você poderia já botar o resultado se você quiser. Aqui é só na explicação. 2 vezes 5 é 2 vezes 5 realmente. 2 vezes 5, 10 e 8 vezes 6, 48. 3 vezes 4 dá 12. 5 vezes 1, 5. 4 vezes 7 dá 28. E 6 vezes 9, 54. Numerador vezes numerador. Denominador vezes denominador. E aí vai ter vários exemplos para que você consiga entender como se multiplica as frações. Aqui eu coloco uns exemplos para que você fixe o seu conteúdo. Como eu disse, pause esse vídeo, faça as multiplicações e você vai conseguir. Por exemplo, no item A, que já está resolvido aqui para você, você multiplica 3 vezes 2, 6. 6 vezes 6, 36. Só lembrando, numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. 3 vezes 2 dá 6, 6 vezes 6, 36. Certo? Mostrar aqui. Tem que mostrar tudo agora, se eu não resolver. O item B, você vai multiplicar 6 vezes 3 e 8 vezes 8. O item C, 3 vezes 1 e 2 vezes 7. O item D, 2 vezes 3 e 9 vezes 3. O item E, 7 vezes 2, que é o numerador, vezes o numerador, denominador vezes denominador, 9 vezes 9. 5 vezes 2 e 10 vezes 10. 5 vezes 2 e 9 vezes 5. 5 vezes 5 e 3 vezes 10. Lembrando que é numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. Número de baixo vezes número de baixo. Número de cima versus número de cima. 3 vezes 1 e 5 vezes 5. 5 vezes 2, 7 vezes 7. 8 vezes 1 e 5 vezes 7.
6 vezes 2 e 5 vezes 7. 1 vezes 2 e 7 vezes 2. 2 vezes 2 e 2 vezes 8. 3 vezes 3 e 8 vezes 5. 5 vezes 6 e 7 vezes 11. Você terá o resultado aqui. 3 vezes 3 e 5 vezes 7. 2 vezes 6, 6 vezes 6. 2 vezes 1 e 5 vezes 6. 6 vezes 4 e 4 vezes 5. Como eu disse para você, a nossa dificuldade aqui nessa questão é apenas se você não tiver a tabuada em dia, então você vai recorrer a ela para que você consiga dar os resultados corretos, certo? A outra coisa que ele chama é divisão de frações. Eu vou pegar uma fração e dividir por outra fração. Então, o que é que ele fala no texto? Eu vou ter uma fração, no exemplo, 1/3 dividido por 5 por 1, né? E ainda tem 12 quintos. Ele diz que sempre você vai pegar duas frações. Sempre duas. No caso aqui tem 3, mas você repita de duas em duas. Repete a primeira, 1/3. E inverte o sinal. Aqui estava o quê? O inverso da divisão, multiplicação. Estava 5 por 1, você vai inverter. Vai ficar 1/5. Certo? E depois você multiplica como a gente já aprendeu. Repete a primeira, 1/3. Inverte o sinal, divisão, multiplicação. E inverte a fração, né? Faz o contrário. Tá 5 por 1, fica 1/5. E você multiplica 1 vezes 1. No caso aqui, como eu repeti o outro. Mas aqui o resolver, você 1 vezes 1 dará 1. 3 vezes 5 dá 15. E agora você vai fazer com a outra do mesmo jeito, certo? Quando você fizer a outra, você resolveu 1 vezes 1 deu 1 e 3 vezes 5 deu 15. 1/15 dividido por 12/15, você vai repetir a primeira e inverter de novo. Ó. 12/5 vai ficar 5/12. Né? Quando você inverteu, aí você faz a multiplicação e vai chegar ao resultado. Como por nosso outro exemplo aqui. Que você vai entender que será duas frações, então será mais fácil que você entenda. Você vai repetir a primeira fração, 21/72. O inverso da divisão, multiplicação. E inverter essa fração, dá 2 por 1, fica 1 por 2. Repete a primeira, 21/72. O inverso da divisão, multiplicação. Não estava 2 por 1, fica 1 por 2, certo? E agora você multiplica. Qual é o seu resultado? Multiplica 21 vezes 1 e 72 vezes 2, você dará o seu resultado. Como ele está dizendo aqui, né? Invertemos o denominador com o numerador da fração. E aqui o inverso da divisão é a multiplicação. Mais outros exemplos aqui. Então eu tenho 6/8. Vou repetir. O inverso da divisão, multiplicação. Tá 3 por 2, fica 2 por 3. 3 por 2, 2 por 3. Inverteu. E agora você multiplica. Ó. 6 vezes 2, 12. 8 vezes 3, 24. Aqui ele só fez simplificar, né? 12 dividido para 12, deu 1. E 24 dividido para 12, 2. Certo? Eu tenho uma fração e só um número. Lembrando que quando eu só tenho um número, eu tenho um 1 aqui embaixo. Então, repito a primeira e inverto, né? Inverte a multiplicação. Tá 3 por 1, fica 1 por 3. E você multiplica 15 vezes 1 dá 15 e 8 vezes 3 dá 24 e faz a simplificação de novo. No caso aqui, simplificou por 3. 15 para 3 dá 5, 24 para 3 dá 8. Aqui do mesmo jeito, ó, são 3 frações, então eu vou repetir, melhor que você faça de duas em duas e depois você faz com a terceira. Repete a primeira, inverte o sinal e inverte a segunda. O resultado você faz com a terceira, como a gente já explicou aqui. Da mesma forma aqui, né? 3/8 dividido por 15 meios. Repete a primeira, inverte o sinal e inverte a segunda, né? Tá 15 por 2, fica 2 por 15. E você multiplica numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. E depois você simplifica. Aí tá outros exemplos bem resolvidos.
que a gente vai fixar bem aqui, né? Que eu não dei alguns exemplos de frações por frações, né? Que tem no parênteses. Mas a resolução é a mesma coisa. Eu vou repetir a primeira fração, inverter, né? Tá dividindo, passou multiplicando, e ele dentro do parêntese vai também inverter, né? Era menos 1 por 3, vai ser 3 por menos 1. E a multiplicação será a mesma. 2 vezes 3 dá 6. 3 vezes 1 é 3. Menos e mais vai ser menos. Mais e menos vai ser menos. Então, menos e menos é mais. 6 dividido para 3, 2. Certo? Essas outras aqui a gente resolve como a gente resolveu nos exercícios que eu já expliquei. Você repete a primeira, inverte o sinal e inverte, né, 1 por 2, 2 por 1 e faz a multiplicação normal. Mas que você compreenda aqui quando está dentro do parênteses, mais um exemplo. Repete a primeira, 3 quartos, 3 quartos. O inverso da divisão, multiplicação, que é aquele que coloca como ponto que dá na mesma ideia de multiplicação. Multiplicação e inverte, né, 6, 5, 5, 6 e multiplica. 3 vezes 5, 15, 4 vezes 6, 24. E assim você fará com todas as outras. Nesse caso aqui, por exemplo, tem só um número. Eu já lhe adverti que quando só tem um número, você preenche com 0 embaixo. Então fica 3 por 1. Multiplicação, 1 para 3, fica 3 novamente por 1 e multiplica. Né? No caso, 3 vezes 3, 9. 1 vezes 1 é 1. 9 dividido para 1, 9. E assim você faz com todas as outras situações. Basta que você observe aí as multiplicações corretas de cada elemento, de cada item. Aqui está um dos exemplos para que você consiga, né? Eu digo para você que você pause esse vídeo, faça os seus cálculos e tire as dúvidas que caso volte esse vídeo para que você consiga resolver. Mais um exemplo aqui para você, né? 2 terços dividido por 2 terços. Eu vou repetir a primeira, 2 terços. O inverso da multiplicação, aliás, da divisão, multiplicação. Então, 2 terços vezes, e inverte, né? O 3 vai para cima, o 2 para baixo, então fica 3 meios, né? Então, você multiplica. E assim, aqui, da mesma forma que eu já expliquei anteriormente para você, repete dentro do parêntese, inverte o sinal, inverte a fração dentro do parênteses e você vai multiplicar do mesmo jeito. Dessa forma, desse outro lado, do mesmo jeito, né? Você vai repetir, inverter a segunda fração e você vai calcular. Essa é a nossa aula, a segunda parte de frações, e onde você pôde entender a adição, subtração, multiplicação e divisão de frações. Espero ter ajudado você. Se inscreva no nosso canal Mentalvox e no final dessa aula dê um gostei, certo? Obrigado.